Bom, para a gente, continuar aqui na nossa questão mais econômica, eu estava conversando um pouco antes aqui com o Vandic e queria saber a sua opinião em relação a toda essa deteriorização do crédito, A gente tem visto uma grande ali preocupação em relação às empresas privadas, em relação ao mercado de créditos muito abalado por conta dos juros altos, mas também tem o caso aí de Americanas que pesou bastante também, tem feito muito preço, principalmente ali em relação aos empréstimos para as empresas. Mas eu queria entender a sua visão, porque já há ali alguma perspectiva, alguma parte do mercado acredita que essa deteriorização do crédito pode acabar forçando o Banco Central a abaixar os juros. Queria entender a sua visão sobre este assunto, se você também acredita ou se você é mais cético, acha que o Banco Central deve continuar ali, com a sua política monetária, sem ser influenciado por toda a pressão do governo, do presidente e também essa pressão por parte aí das empresas por conta dos juros mais altos. A principal preocupação vai ser se o nível de liquidez da economia mudou. Ou seja, as pessoas querem dinheiro e não estão encontrando dinheiro, o nível de liquidez em relação aos ativos. O problema do crédito que está vindo agora seria um problema diferente, é um problema em que eu tenho empresas que estão cotadas em mercado com um certo valor e elas estão dando garantias financeiras das suas várias movimentações, dos seus vários papéis com base nesses ativos, e aí eu descubro que esses ativos, na verdade, não são capazes de cobrir todos os passivos dessa empresa, ou seja, essas empresas estariam num estado de quase insolvência. Essa é a preocupação que vem agora com as Americanas, ou seja, se o setor do mercado, que é o setor mais fiscalizado, que é o setor das empresas de capital aberto, se essas empresas estão adulterando ou estão com balanços que não são confiáveis, mesmo depois de passar pelas melhores auditorias do mundo, qual é o peso que tem agora os balanços das outras empresas de capital fechado? Qual é o critério que os bancos vão usar para conceder crédito? Como que eu vou fazer o rating das empresas? Se eu uso justamente os balanços e as informações que elas me passam. Então, essa crise de desconfiança não necessariamente vai levar a uma mudança da nossa taxa de juros. Tá? Não vai levar, porque se você começar a ter um excesso de demanda por dinheiro, ou você imprime dinheiro tentando satisfazer isso, nós sabemos que não vai dar para fazer isso porque vai gerar uma inflação, ou o Banco Central tem que passar a regular o setor de uma forma melhor, para ele ser mais confiável e uma quantidade maior de ativos poder servir de lastro para o sistema financeiro, ou a única alternativa é que os bancos públicos, sobraria isso, os bancos públicos, como Caixa e Banco do Brasil, começassem a oferecer crédito. Isso ocorre em certa medida, mas não de modo muito coordenado, ou seja, a tentativa de fazer com que os bancos públicos e esses agentes mantenham um certo nível de liquidez no mercado. Claro que nós temos também o acesso aos mercados financeiros internacionais, ou seja, tentar captar poupança externa para trazer para o Brasil. Isso tudo não vai afetar necessariamente o nível de juros, porque o nível de juros, que é a nossa Selic, que é a taxa básica, ela tenta regular o nível de demanda da economia, ou seja, ela tenta encarecer um pouco o dinheiro para tentar esfriar a economia e, consequentemente, segurar a inflação. Ou se a economia está muito baixa, muito deprimida, eu tento aliviar os juros para a economia voltar num outro ritmo, um ritmo mais acelerado. Eu estou tentando, com isso, fazer com que o país atravesse os ciclos econômicos, que são aqueles ciclos em que a economia está mais aquecida, crescendo mais e, às vezes, crescendo menos. São dois setores que não necessariamente vão lá, digamos assim, influenciar um ao outro diretamente. São objetivos distintos do Banco Central. O Banco Central cuida da política monetária, mas ele também é o regulador financeiro do Brasil, ou seja, ele é a autoridade que cuida da regulação do sistema bancário. São duas coisas que conversam, especialmente por meio de regulação e por meio da taxa básica, mas não que isso vai resolver uma escassez de crédito e nenhuma falta de, digamos, confiabilidade nos balanços contábeis e no valor correto de mercado que essas empresas estão colocando para os seus ativos. Mais ou menos lembrando o que aconteceu com o subprime, Subprime, as casas eram lá a garantia das várias hipotecas e serviam para pegar outros empréstimos. Isso gerou um excesso de casas, o valor de mercado delas caíram, esse valor caiu, e quando esse valor caiu,
se descobriu que eles não eram suficientes para cobrir, né, o passivo, as hipotecas que estavam colocadas em seu nome, né, tendo elas como garantia. Então, nós temos que evitar isso, porque isso significa a completa, um crash, né, no sistema financeiro como um todo. Estamos longe disso, mas é preocupante.